É o seguinte, a situação de vocês do primeiro ano de mecatrônica, vocês estão 2 aulas atrás do pessoal do primeiro EDI, do primeiro Info, mais em razão por conta dos feriados que nós tivemos na segunda e na terça, né? Então, acredita aí que vocês têm 2 aulas, tivemos 2 feriados, portanto, vocês estão 2 aulas atrás. Os conteúdos das aulas dele, digamos assim, que a gente iria ver hoje e a próxima, já estão gravados, né? Que seria, então, a aula acerca da uma introdução à metafísica e a outra seria a filosofia do Platão. Aí eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o que que vocês preferem? Eu vou dar para vocês 2 opções e vocês escolham aqui agora. Então, quem estiver na sala hoje, se manifeste. A primeira opção é eu dar para vocês essas aulas. Então, seriam 2 aulas acerca da filosofia do Platão, uma introdutória e a outra mais específica da filosofia do Platão. Ou a gente começar hoje o conteúdo que eu vou dar para os alunos quinta-feira. Vocês escolhendo essa segunda opção, vocês teriam que ver as 2 aulas que eu vou colocar no YouTube. Vocês entenderam? Pessoal, fala comigo, por favor. Vocês entenderam a proposta? Elisa, vamos lá. Você e Isabelle, o que que a turma de vocês prefere? Vocês preferem, então, que eu dê as aulas hoje, agora, essa aula de hoje e a terça que vem sobre o Platão, e a gente vai andando com o conteúdo mais devagar, ou a gente começa o conteúdo que eu vou dar para os meninos na quinta-feira e vocês assistirão essas 2 aulas online? O que que vocês preferem? Lembrando que já tem atividade lá no Moodle, tá? Tem uma atividadezinha para vocês lá no Moodle. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode Essas 2 aulas que vão ficar gravadas, elas são de 1 hora? Não, de 40 minutos, mais ou menos. Meia hora e 40 minutos. Eu acho que Então, pode falar, Elisa. tipo, por mim, eu acho que já iria pro próximo e deixaria essas 2 aulas gravadas para assistir. Eu assistiria de boa. Tá, então a Elisa prefere a opção 2. Eu vou colocar aqui, ó. Aí vocês votem aqui, pra gente fazer isso rápido. É por um motivo. Votem aí. A Elisa prefere a opção 2, então. Pessoal, tá aqui no chat, então manifestem no chat aí. Opção 1, dá um joinha. Opção 2, dá um coraçãozinho. Vamos lá, 2 minutos para Opção votar. 2 é a da Elisa? É. Que seria a gente Ô, começar. professor, Oi, Gustavo. aí para fazer aquela tarefa lá do filme, teria que ser qual aula, mais ou menos? Essa da opção 2 ou da opção 1? Então, o que acontece? A aula dos filmes seria a aula da semana que vem, entendeu? Assim, de certo modo, eu estou preocupado com vocês por conta disso, porque vocês não estão atrasados em questão de aprendizado, vocês estão atrasados por conta de dias, entendeu? Então, assim, Vinícius, Otávio, votem aqui, ó, manifestem no que eu escrevi, entendeu? Reajam ao que eu escrevi aqui, isso. Aí, Gustavo, o que acontece? Aquela aula, né, foi a aula que eu dei semana passada para eles. E elas já estão gravadas, entendeu? É isso que eu queria saber, se vocês preferem atualizar essas 2 aulas, essas 2 aulas atrasadas com o vídeo, ou a gente começa o conteúdo novo hoje. Que, na verdade, reforçando, Gustavo, é o conteúdo que vocês estão vendo com a Liana. Que eu não comentei com vocês, mas é o seguinte, a gente não vai ter 2 provas esse bimestre, nós teremos só uma, que é a avaliação que vocês vão fazer com a Liana, tá? Então, como é que ficaria o quadro de avaliações? Nós faríamos apenas as atividades participativas,
e vocês fariam a prova com a Liana no dia 18 de outubro, que essa prova contaria para a minha disciplina também, tá? Ela já começou a passar para vocês o texto do Ailton Krenak, ou não? Acho que não. Não, então vocês vão começar agora e é essa matéria que eu vou começar hoje. Entende? Então, tipo Professora, ela assim, vai passar essa semana, pelo que ela estava comentando ontem. então, é aí exatamente isso que eu tô preocupado, porque, por exemplo, aí vocês ficarem em atraso em relação às outras turmas. Eu tô preocupado com isso. Que isso, Kainan? Como assim que você pergunta um negócio desse? Tipo, o filme completo ou apenas o trailer? É o filme. Ué. Como é que você vai entender o que, que o filme debate se você não vê o filme? Ah, não, Kainan, faz comigo não. Ô, professor, mas aí essa Não, tarefa fecha na quinta ou o senhor estenderia o prazo não. dela? Eu vou estender, eu acho que para as 3 turmas, eu vou estender sim. Então, ó, tivemos 16 votos para a opção 2 e 4 para a opção 1. Então, ganha a opção 2. Então, a gente pode começar? 17 agora. 17 mais. É isso aí mesmo, né? Então, falta uma pessoa votar. Eu não sei quem é. Deixa eu ver. Então, beleza. Então, vamos. Pessoal, então, ó, eu vou estender agora o prazo, tá? Eu até vou mostrar para vocês depois falarem assim: ah, o Anésio mentiu pra gente. Eu vou estender o prazo aqui. E vou postar agora já as 2 atividades, tá? Deixa eu ver, eu vou colocar atividade para o dia, para vocês entregar dia 4, tá? 4 de outubro. Eles vão ter um prazinho a mais aí. Tá bom? Assim, então? E vou colocar aqui agora para vocês a as aulas. Indagações metafísicas e a aula 24. Certo? Aí, então, a gente começa hoje, tá? O conteúdo que eu vou dar quinta-feira para eles e que vocês vão começar também nessa semana com a Liana, tá bom? Aí casa fica mais fácil para vocês não ficarem atrasados. Pessoal, alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Meca. Ô, professor, Oi. o plantão de filosofia ficaria para hoje? Fica, mas Pedro, lembra que eu te falei que o plantão é para ser bastante sintético e objetivo no que quer. E hoje é às 4 horas. Hoje não é às 3h30. Não, perdão, não é às 3, é 16 horas, tá bom? Então, Beleza. 16 às 17, tá certo? E assim, no plantão, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre essas aulas, vocês fiquem à vontade, tá? Mas hoje, só hoje, o plantão vai começar às 16 horas porque eu tenho um compromisso, tá certo? Quem quiser também falar sobre atividade, tiver alguma dúvida, tá certo, Gustavo?
Certo? Então, beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, porque ontem eu estava estudando para dar essa aula e eu fiquei meio empolgado. Renan, vai ser só uma aula, tá? Perdão, só uma prova. Aí vai ser essa avaliação que a gente vai fazer em conjunto com a professora Liana, tá certo? E o tema vai ser esse aqui, tá? Então, nós teríamos aí, né? Hoje é dia 28, né? Então, teríamos mais 2 aulas, tá vendo? Porque dia 12 de outubro, terça-feira, é outro feriado. E eu acho que vocês farão a prova no dia 18, na semana do dia 18, tá? Então, vamos lá. Pessoal, quando eu entrei no Instituto Federal, antes de mais nada, eu queria fazer uma introdução pessoal, né? Eu eu dei as aulas, na verdade, estruturei todo o curso de filosofia dos 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, baseado no conteúdo programático das aulas de filosofia que eu tive no ensino médio. E as aulas de filosofia que eu tive no ensino médio, elas seguiam o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, né? E o que eu fiz apenas foi modificar algum conteúdo ou outro. O tempo se passou o tempo passou, na verdade, e eu comecei a me questionar sobre aonde que eu estava, digamos, colocando conteúdos que, digamos, são conteúdos essenciais e necessários para o desenvolvimento de vocês, né? Lembrando que vocês são estudantes de uma escola pública e é uma escola, digamos assim, com uma qualidade do ensino bastante evidente, né? E como nós somos uma rede federal, nós estamos sujeitos também a algumas leis, a legislações educacionais que regem, né, o serviço do professor. E uma delas falar, né, inserir, na verdade, um conteúdo nas ciências humanas que diz respeito aos povos originários, ou seja, os povos indígenas, e aos afro-brasileiros, né, a cultura afro-brasileira. A gente trabalhou, né, acerca das religiões, né, de matriz africana, e foi um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso de vocês, do que vocês fizeram. E agora nós vamos trabalhar sobre a filosofia indigenista do Ailton Krenak. Eu tenho tomado contato com ele, né, mais recentemente, né? E, assim, por que a gente vai trabalhar com a filosofia de um indígena brasileiro? Bom, como vocês estão percebendo, a filosofia ela surge na Grécia mais ou menos há 2.500 anos, né? De lá para cá, muitas das manifestações de pensamento filosófico, muitos filósofos que a gente vê, né, que a gente estuda, tal, eles são em grande parte homens e europeus, né? E isso de algum modo contribuiu para a criação de um pensamento, e eu estou falando agora no Brasil, né? Então a filosofia europeia, porque a primeira universidade brasileira, ela é criada no Brasil em 1934, e um dos principais responsáveis pela criação da Universidade de São Paulo, que é a USP, foi o Levi-Strauss, aquele carinha que muitos de vocês fizeram a prova, né, baseada num texto dele, e que vocês devem estar querendo me xingar até hoje, mas tudo bem. Inclusive, as notas da recuperação vou lançar semana que vem, tá? Eu ainda não corrigi. Então, o Levi-Strauss foi um dos principais responsáveis por, como é que fala? Por erigir, né? Criar a Universidade Brasileira, né? E hoje, né, a gente entende qual foi a verdadeira influência, se eu posso dizer verdadeira esse termo, né, do pensamento europeu na nossa formação. Ou a gente entende ou a gente não entende, na verdade, porque quanto mais a gente se desenvolve enquanto nação,
eu acho que menos a gente percebe a influência dessa estrutura de pensamento, do pensamento europeu de uma forma geral, né? E eu acho que nesse sentido, o Ailton Krenak, ele é importante para a gente olhar para os povos originários, os povos indígenas, e entender qual é o lugar que eles ocupam, né, na nação brasileira e o que nós, né, e eu insiro todos nós, porque de alguma forma ou de outra a gente é inserido nesse contexto, a gente nasce num país que não respeitou e ainda continua não respeitando, né, seja os povos originários, seja os povos afro-brasileiros. Então, o Ailton Krenak, ele é muito importante para a gente entender esse contexto digamos, de violência contra esses povos. Então, hoje ele é um pensador cujas reflexões vêm ecoando cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, né? E eu acho de extrema importância a gente entender, né, o que ele tem para falar. E ontem eu li um texto dele de 2 páginas, mas eu até falei para minha esposa ontem, eu falei para Camila, eu falei assim, me deixou muito chocado, né? E eu gostaria de partilhar isso com vocês. Mas antes, eu gostaria de mostrar, tá? Um vídeo para vocês de um depoimento que ele deu na Câmara, acho que foi no momento ele um ano antes da redação da Constituição de 1988. Então, prestem atenção. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente. Vocês estão ouvindo? Vocês conseguem ouvir? Bem pouco, mas a gente consegue ouvir. Sim, sim. Tá baixo? Tá baixo? Como? Vamos ver. Éticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação. Tá ruim o áudio mesmo? Tá baixo? O meu aqui tá dando eco. Tá, então eu acho que... professor, parece que ele tá falando no banheiro. Não é isso não, é outra coisa. Eu vou... Não tá saindo nada. Tá, eu vou fazer diferente então, peraí. Eu vou compartilhar minha tela, aí porque eu consigo. Engraçado, porque para algumas pessoas vocês estão ouvindo. Deixa eu só compartilhar o áudio, isso. Agora eu acho que vocês vão conseguir ouvir, peraí. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão
movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Tá, pessoal, enquanto eu recoloco os slides aqui, o que vocês entendem? Opa! O que vocês conseguiram entender desse discurso dele? Ele está tentando defender os direitos dos indígenas, que ainda é aqui no Brasil, né? Ótimo, Guilherme, muito obrigado. Quem mais, pessoal? Eu também entendi que ele está tentando meio que desfazer a visão que o povo, né, tem que os indígenas são ignorantes. Para mim, eu acho que ele está tentando desfazer essa imagem. Ótimo, Isabelle. E qual que é essa visão que nós temos deles? Eu acho que é um povo que não tem estudo, que talvez pela cultura deles a gente julgue porque não é a mesma que a nossa. Então, eu acho que essa seria a ignorância que a gente vê. Alguém mais quer falar sobre isso? Quais são, digamos... Ô professor, pode eu falar, acho que Guilherme. assim, não é que eu acho que o indígena não tem estudo, é que a gente acha que eles são um povo mais primitivo, né? Um povo que caça com lança, assim. Pelo menos eu, quando falo indígena, eu já lembro dos caçadores, né? Na minha cabeça, instantaneamente, vem isso. Os caçadores, o pessoal colhendo mandioca, milho. Pelo menos pra mim, essa é a visão que eu tenho. Não assim, como um povo que não tem estudo. Eu sei que eles têm o estudo deles, mas que não é igual ao nosso, né? Eles têm essas diferenças mais primitivas, digamos assim. Ótimo, Guilherme, obrigado. Vamos fazer... exatamente, Renan. Vamos fazer uma... Como é que eu posso falar? Vamos colocar na roda todos os preconceitos que nós temos contra eles. E eu estou dizendo preconceitos assim, as noções que nós achamos
digamos, que eles têm, né? Vamos falar as noções que nós, pessoas que vivem em Votuporã, ainda temos contra os indígenas. Vamos lá. Quem quer começar? Quem que é corajoso bastante para falar assim, eu sei que eu estou errado, mas a gente foi ensinado a pensar desse jeito? Quem quer começar? Engraçado, né? A Ô, gente... professor. Pode falar, Elisa. Manda ver. Não, tipo assim, quando você fala. Quando você fez essa pergunta, você quis dizer. Não, explica melhor essa pergunta. Não, você vai me explicar o que você entendeu da pergunta. Pode falar. Sinta-se à vontade livre. Tipo assim, porque eu vou falar. Não, como você disse, eu sei que eu tô errada, mas, por exemplo, no fato até de quando fala assim, aquela pessoa ali, por exemplo, essa pessoa que tá na minha frente, uma pessoa normal, que ela tá vestida, normal, que ela tá com. Que ela tá até se vestida bem, com acessórios e tudo. Essa pessoa é indígena. Aí me vem na cabeça os índios usando aqueles negócio com folha, assim, tampando as partes íntimas só, e isso, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é meio que um preconceito que a gente tem sobre eles. Ótimo, Elisa. Parabéns, porque é exatamente isso que eu quero que a gente faça, que a gente jogue para fora esses preconceitos, né? Jogue tudo aquilo que a gente, de alguma forma, acha que a gente sabe sobre os povos indígenas, sabe? Para gente, digamos, aprender um conhecimento novo. Aprender, reaprender, na verdade, o que nós deveríamos saber sobre os povos indígenas. E uma coisa e principalmente eu venho pensando muito, porque eu tive na minha fase de jovem adulto, até os 20 anos ali, alguns amigos que defendiam os valores de grandes fazendeiros, né? E eu ouvi durante muito tempo que, tipo, que a gente, digamos que a esquerda, né, tenta endeusar os indígenas, né, enquanto, na verdade, eles são tudo barrigudo, gordo, tem caminhonete e cobra pedágio para andar nas terras deles lá do Mato Grosso, né? Isso sempre me incomodou bastante, né? Porque a fala de uma pessoa que, de certo modo, defende que nós devemos impulsionar, devemos jogar esses povos para a civilização, muitas aspas aqui, né? E que, uma vez jogados na civilização, eles não podem fazer isso. Ou seja, de outra forma, nós, né? E eu tô falando nós todos, né? Mas pressiona por eles saírem da terra deles, pressiona para que eles, digamos, tenham os mesmos valores que os civilizados, e no momento em que eles têm os valores como os civilizados têm, né, que são valores de ganância, valores individualistas, valores voltados para um aprendizado egoísta, né, eles são criticados. Eu acho que uma prova de que isso acontece é que você falou do negócio de cobrar pedágio, né? Exato. Eu já ouvi, porque assim, na minha escola antiga tinha um professor que eu não lembro onde que ele morava, não chegava a ser pra lá, mas era num lugar que tinha pedágio indígena. E ele falava que assim, que eles andavam realmente sim de caminhonete, mas eles andavam também com um fuzil na mão, É. e se não pagava, eles atiravam. Aí, É Guilherme, um negócio assim, meio doido. vamos pensar uma coisa. Uai, nós não estamos tirando eles da terra deles? Nós não estamos de Então, foi justamente o que ele falou, que assim, que ele não defende sim matar, mas que de certa forma eles não estão errados, porque lá é a terra deles, construíram uma rodovia em cima das casas deles. Exatamente. E aí que tá a grande questão que sempre me deixou desconfortável, né? Tipo, quando essas pessoas falavam isso, né? Que é como se, tipo assim, eles não devessem fazer isso, porque não, eles não são civilizados, eles dançam pelados e faz. Ou seja, é um mar de preconceito, é um mar de racismo que a gente está inserido. E sim, pessoal, o racismo não é só voltado contra os afro-brasileiros, mas também é voltado contra toda e qualquer etnia diferente da nossa. Seja os indianos, aqueles que habitam a Índia, sejam
os habitantes de algum país no continente africano, povos do Oriente Médio. Racismo não é só voltado contra a cor da pele, mas contra uma determinada etnia. Então, o Brasil, de certo modo, ele joga para debaixo do tapete todo esse racismo que nós guardamos contra os indígenas, contra os negros, né? Contra os migrantes. Né? Quando, mais ou menos 2018, 2019, aconteceu aquela lástima lá na Venezuela, né? Então, os venezuelanos correndo para a fronteira e tinha uma população brasileira que queria espancá-los. Aquilo é racismo. Tá? E nós devemos aceitar que somos um povo racista. Nós somos racistas. E a gente tem que jogar isso para fora, porque isso foi construído sobre nós. E nós, hoje, a partir de hoje, nós dizemos que nós não aceitamos mais isso. Tá? Então, vamos tentar entender. Eu acho que a Elisa teve muita coragem quando ela fez isso. Quando ela falou assim, porque a gente tende a achar isso. E é isso que eu quero que vocês tenham. Tenham coragem de falar que nós, na verdade, não só vocês, né? Porque eu não vou falar de vocês e não vou me inserir. Porque ontem na leitura desse texto, eu pensei muito para quem que o Ailton Krenak fala, com quem que ele está falando. Até falei com a Camila que tipo assim, é um texto que eu fui lendo. E a gente que tem conhecimento filosófico, a gente sabe com quem que ele está falando. E ele está falando exatamente para nós, né? Principalmente para nós brasileiros que achamos e naturalizamos que eles são tudo isso que o nosso preconceito estabelece. Então, a partir de hoje, vocês e eu, nós estamos nos colocando em um lugar de aprendizado, de reaprender sobre quem são os povos indígenas, os povos originários. Tá? E uma das coisas que a gente tem que refletir é por que não chamá-los de índios, porque os índios, na verdade, eram denominados assim porque os europeus acreditavam que eles habitavam a Índia. É por isso que deram o nome de índios. Inclusive, eu entendi que o termo índios não é apropriado quando eu fui para o Canadá, porque na América do Norte eles não usam esse termo, eles usam ou indigenous people, que seria povos indígenas, ou povos nativo-americanos, Native American People. Então, assim, eu acho que é necessário a gente entender isso, entender que a partir de agora a gente traça essas diferenças, tá certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o pensamento do Ailton Krenak ele vai ser marcado por uma tentativa de fornecer ou de estabelecer uma voz, né, para, como o Guilherme muito bem colocou, para esse saber antigo, para esse saber enraizado. E o saber indígena é enraizado na onde? É enraizado no lugar, na terra, no espaço. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Ailton Krenak ele fala muito isso nas entrevistas. Tá? Pode pesquisar sobre ele no YouTube, que vocês vão achar diversos vídeos. O Ailton Krenak fala muito sobre isso nas entrevistas dele, e eu gostaria que vocês entendessem e prestassem bastante atenção. Ele diz que a natureza é uma criação da cultura. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. O conceito, quando ele fala natureza, ele está querendo dizer que a natureza, como um conceito, do jeito que nós entendemos, na verdade, uma criação da nossa cultura, que, de alguma forma, ela está fundada ou fundamentada, ou ela tem base na concepção filosófica europeia. Tá? A gente viu, né, principalmente no início do semestre passado, sobre o que é essa natureza, o que é essa physis. Né? E a natureza, ela vai adquirindo, né, e eu estou dizendo porque eu acho interessante assim, tipo, falar para vocês, né, que o conceito de natureza que quando a gente fala natureza, nós estamos, digamos, trazendo todo um histórico, tá, do que a filosofia pensou sobre a natureza. Então, desde a Grécia Antiga até hoje, o que nós pensamos da natureza? O que nós entendemos por natureza? Tá? E na Grécia Antiga, a natureza foi primeiramente pensada enquanto physis, enquanto um mundo natural, né? E nós pertencendo a esse mundo natural. Quando que isso começou a mudar? Ora, isso começou a mudar com o advento do cristianismo a partir da Idade Média.
E isso foi sendo cada vez mais enfatizado a partir da Idade Moderna. O que nós estamos chamando de Idade Moderna aqui, professor? Do século XIV, 1300 e alguma coisa, até mais ou menos ali o século XIX. Então, esse período como um todo, um período de quase 400 anos, né? Um período de 400 anos, a filosofia ajudou, né, e forneceu compreensão sobre como nós entendemos essa natureza. E a compreensão da natureza, né, é uma compreensão na qual nós, seres humanos, nos vemos distantes, nos vemos apartados disso que nós chamamos ou passamos a conhecer como natureza. Certo? Calma que a nossa aula ela começa aqui, mas ela vai encerrar aqui. Eu vou abrir depois para as questões, tá? Então já vão anotando aí. O que eu estou querendo dizer? Que tudo aquilo que nós entendemos por natureza foi historicamente construído, foi historicamente colocado no ensino, né? E uma coisa interessante que se eu perguntar para vocês o que vocês entendem por natureza, vocês vão falar, a natureza tipo é quando eu vou na fazenda. A natureza são as florestas, né? Quer ver? Ian, o que você entende por natureza quando eu te pergunto? Quando eu falo natureza, o que vem na sua cabeça, Ian? O Rian deve estar escrevendo. Alguém mais quer falar? Quando eu falo natureza, o que vem na cabeça de vocês? Ah, na minha vem uma imagem parecida com essa aí que tá aí, né? Vem uma imagem, assim, uma floresta gigantesca, um riozão. Uhum. Vem isso. Ótimo, Guilherme, obrigado. Gustavo, quando eu falo natureza, o que vem na sua cabeça? O Rian falou árvores, né? O que Acho que vem? é floresta também. Floresta. Ótimo, beleza. Vocês já pararam para pensar que nós somos parte dessa natureza? E que a cidade, de alguma forma, ela aparta, ela separa os indivíduos desse espaço que vocês estão chamando de natureza? Vocês querem um exemplo? Quem aqui tem problema com formigas na cozinha? Eu tenho. Quem tem problemas com, digamos, escorpião, barata? Quem já viu, por exemplo, que no fundo de casa, lá no quintal de casa, quando o chão racha, aí nasce uma grama? Enfim, todo mundo eu acho que já viu isso. Pessoal, sabe por É, quê? isso acontece mesmo. Pois é. A natureza não está lá. A natureza é isso tudo. A natureza é tudo aquilo que nos circunda. Nós fazemos parte disso. E em qual momento que a gente se viu, digamos, distanciado disso, distante disso? Em qual momento que a gente se viu apartado? Ou seja, nós estamos à parte da natureza. E é interessante porque quando eu falo isso, vocês agora devem começar a pensar, falar assim, nossa, é verdade, né? Porque desde quando a gente está a gente está na escola, as primeiras coisas que nós aprendemos é o meio ambiente. Que nós temos que aprender a respeitar o meio ambiente, né? Então tem o Dia Mundial da Árvore, né, que é 2 de novembro, se eu não me engano. Teve o Dia do Cerrado, agora em agosto, né? Então, nós aprendemos que nós, seres humanos, né, existimos. E, quando existimos, nós entendemos que a natureza está lá, longe da gente. E aí que está, talvez, o primeiro grande erro da humanidade, né? E entender que nós estamos distantes dessa natureza, né? Que nós estamos de alguma forma apartados, nós estamos à parte dessa natureza. E eu acho que a consequência mais perigosa disso é que a gente não vê o mundo como a nossa casa. O termo eco, E-C-O, deriva do grego oikos. E oikos, para vocês que falam grego, claro,
é casa. Então, quando a gente vê ecologia é o estudo da nossa casa. É como nós entendemos as relações que se estabelecem entre as espécies e no contexto onde elas estão, o meio ambiente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o pensamento do Krenak, ele começa a questionar isso. O pensamento do Krenak começa a questionar como por muito tempo nós, né, e ele vai chamar nós, eu, vocês, de homem branco, né? Mas eu acho que isso, na verdade, assim, quando vocês forem ler o texto ou forem ver a entrevista com a Liana, que a Liana vai passar para vocês, vocês vão ver ele tendo uma postura muito, que a gente costuma chamar de assertiva ou combativa, ou seja, uma postura de, quase uma postura meio agressiva, né? Mas a gente tem que entender que essa postura por parte dele é necessária para a gente entender algo mais elementar, algo mais básico, é que a gente reproduz tudo aquilo que ele fala que a gente reproduz. Nós reproduzimos tudo isso. Nós, de alguma forma, propagamos essa ideia de que a gente tem que, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? Que tipo assim, professor, mas está falando tudo isso, mas a gente precisa alimentar a população, a gente precisa de dinheiro. Sim, mas em cima de quê? A que custo? Né? Eu acho que nós, no Brasil, nós somos muito atrasados em diversas coisas. Eu acho que a coisa mais perigosa para a gente é a gente entender que, por exemplo, existe hoje já no mundo, né? Eu falo no mundo de uma forma geral, né? Diversos pesquisadores, diversos cientistas que têm tentado, né, nos alertar, né, para o aquecimento global, como as nossas práticas, de alguma forma, principalmente na agricultura, elas estão acabando com o meio ambiente. Eu fico me perguntando, por que a gente não implanta isso, né? Eu estava lendo agora, no Twitter, uma pessoa que falou o seguinte, né? Que ela, mas foi ironicamente, né? Que essa pessoa ela começou a cronometrar 4 minutos e 59 para tomar banho, né? Para deixar mais água para o agronegócio, né? Aí eu vi um comentário de um cara assim que muito provavelmente deve estudar agricultura e tal, falando sobre o sistema de irrigação, né? O sistema de irrigação que é utilizado, por exemplo, na Austrália, que é uma irrigação por gotejamento no subsolo, né? Aí alguém falou assim, sim, é viável, mas é caro. E no Brasil, como a gente tem muita água, a gente quer despejar água, a gente quer gastar água. Então eu fico pensando, até que ponto que a gente vai continuar propagando isso, entendeu? Até que ponto que a gente vai continuar aceitando que a culpa como é que fala? Da água, da gente estar passando por essa crise hídrica, é de fato nossa. Né? E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer assim, tipo assim, a culpa é do fazendeiro. Não, a culpa é, na verdade, da ideia ou da ideologia que está por detrás disso. E a gente tem que entender que a gente não pode propagar isso mais, porque a Terra é nosso planeta, é o nosso lar, é onde a gente habita, é a nossa casa. Né? Então, assim, eu me emociona muito falar disso, porque eu comecei a trabalhar de forma mais íntima no meu doutorado com o Cerrado, né? E, gente, quanto mais você lê ou estuda sobre o Cerrado, mais você percebe que se a gente continuar assim daqui 10 anos mais ou menos, o Cerrado pode não existir mais. E você começa a tomar uma atitude muito mais triste em relação ao futuro da humanidade, entendeu? Então, assim, eu não estou falando isso para vocês, tipo assim, nossa, mas quer doutrinar a gente. Eu acredito que eu estou fornecendo para vocês, eu vou fornecer agora, uma possibilidade da gente evitar com que isso ocorra no futuro.
E eu acredito que outros professores no Instituto Federal de São Paulo, Campus Votuporanga, também façam isso com vocês. Eu não tenho muita esperança no meu futuro, mas eu gostaria que vocês tivessem, que vocês conseguissem entender tudo isso que a gente vai ver a partir de agora como forma de vocês tentarem modificar um pouco a realidade de vocês e entender que isso está conectado com tudo no planeta, tá? Então, assim, vamos tentar entender isso, né, como, na verdade, uma possibilidade da gente mudar a nós mesmos e não propagar essa que ele vai chamar daqui a pouco de epistemologia do saque. A gente vai ver isso, calma. Então, para finalizar aqui, ele está falando aqui, ó. Esta chamada humanidade, na verdade, constitui um grupo seleto que exclui uma variedade de sub-humanidades, tais como caiçaras, os índios, quilombolas, aborígenes, que vivem agarrados à terra, aos seus lugares de origem, né, que são coletivos vinculados à sua memória ancestral e identidade. Tá? Esse grupo exclui também 70% das populações arrancadas do campo e das florestas, que estão nas favelas e periferias, alienadas do mínimo exercício do ser, sem referências que sustentam a sua identidade. São lançadas nesse liquidificador chamado humanidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que é um determinado grupo, e a gente está chamando aqui os grupos ricos. A gente não está falando das pessoas que têm um pedacinho de terra. Nós estamos falando de muito ricos, latifundiários, que até hoje eles utilizam do processo de grilagem para ter terras, por exemplo, ali no norte do país, né? Então, ele está falando desse pessoal que arranca as pessoas da sua condição de existência, daquilo que nos torna humanos, e fala assim, olha, agora vocês estão na humanidade, e se virem. Sabe onde que aconteceu isso pela primeira vez? Foi quando escravizaram os primeiros indígenas, né? Então, eu vou passar, na verdade, agora, quem puder, né? Claro, né? Uma sugestão. Quem tem Netflix. Aqui, eu vou colocar aqui, chama guerras.doc. Não sei se vocês já viram. Mas quem tiver Netflix, assistam. Vocês vão entender um pouco melhor isso. O primeiro episódio, inclusive, é com Ailton Krenak. Tá certo? Vamos abrir para questões? Para perguntas, dúvidas? O que vocês gostariam de falar? Pessoal? Ô, professor, Oi. sabe quando você disse que, tipo, que a Elisa disse, na verdade, que quando vem imagem de índio na cabeça dela, é só aquele negocinho na cabeça, que eu esqueci o nome agora, e a roupa também na parte íntima? Ah. Então, como que a gente vai desconstruir isso se na escola, no dia do índio, é exatamente isso que eles fazem, tipo, com as crianças, pinta o rosto e é isso. Exatamente. Eu me pergunto isso, porque, por exemplo, primeiramente, quando a gente usa o termo, né? O índio é tudo uma massa, é a mesma gente, né? É o mesmo povo, né? E se vocês forem procurar, tipo, no Wikipédia, por exemplo, vocês vão ver que, tipo assim, se eu não me engano, acho que 350 mil indígenas foram mortos no Brasil. Na América Latina como um todo, tipo, foram em ordem de milhões, entendeu? E imagina a quantidade de povos, né, Isabelle? Tipo assim, que existiram e que ainda existem. Então, tipo assim, a gente tenta colocar tudo dentro do mesmo saco, né? É muito curioso isso, né? Como a gente ainda reproduz isso, né? Muito bem colocado, Isabelle. Alguém mais, pessoal? Ninguém? Tá, vou parar de gravar aqui.